Graça e paz, meus amados irmãos. Nós vivemos um tempo muito delicado como país. O mundo inteiro passa por esse drama, mas a gente acompanha aqui a nossa realidade. Por conta do Covid-19, muitas vidas têm se perdido, ainda que existam muitos questionamentos, se de fato morrem tantas pessoas assim. A gente ouve acusações de pessoas que na verdade não morreram de Covid, mas é imputado então ao vírus a responsabilidade desta morte. E além da questão de pessoas morrendo, nós temos os reflexos das medidas de isolamento social tendo um grande impacto sobre a economia do nosso país, sobre a economia de cada família. Então, quando a gente olha para os números, a nossa tendência natural é achar que nós estamos no caminho errado, de que é preciso voltar rápido à nossa vida normal, mesmo que seja um novo normal, porque senão nós vamos matar mais pessoas com as medidas de prevenção para a proliferação do vírus do que propriamente com o próprio vírus. É uma lógica que a gente não tem como negar e a gente não tem como deixar de computar, calcular, porque a vida tem a sua própria matemática. Os números fazem parte do nosso dia a dia e eles não devem ser negligenciados. O problema é quando a gente só olha para os números. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi gente falando, tudo bem, tá, se realmente morreram 1000 pessoas em 24 horas, nas últimas 24 horas, tá, mas o que são 1000 pessoas para o tamanho do Brasil? Isso é uma quantidade muito insignificante. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a matemática faz parte da nossa vida, mas nem tudo são números na nossa vida. Porque o grande problema é quando o número de mortos deixa de ser apenas um número e passa a ganhar um nome, um sobrenome, uma história. São coisas bem diferentes, muda de figura a nossa análise da própria situação. É quando o artigo indefinido uns, alguns, muitos, se transforma em um artigo definido. É quando deixa de ser uma Maria e passa a ser a Maria. É quando deixa de ser um João e passa a ser o João. Hoje eu tive a experiência muito triste, assim como muitos irmãos da nossa igreja, de receber a notícia de alguém que caminhou conosco durante alguns anos e partiu e foi para uma outra cidade e ali desenvolveu seu ministério juntamente com a sua família, mas que no dia de hoje perdeu a sua vida. E é suspeita, por todos os sintomas, justamente de coronavírus. Para mim, deixou de ser apenas um número. Passou a ter um nome, passou a ter um sobrenome. É uma história, são sonhos, são projetos, é uma família, é uma jovem que agora é viúva. São crianças que agora não têm o seu pai. Tudo vai mudando de figura quando a gente percebe que não é mais apenas número. Agora tem nome, tem identidade, tem rosto. Então, meus amados irmãos, eu não quero dizer que a gente tem que negligenciar os números. Eu só acho que a gente deveria ser um pouco menos apaixonado quando se envolve neste debate. Porque talvez a gente não está levando em consideração as coisas de maneira precisa como nós deveríamos levar. A gente está colocando no papel os números e, de fato, eles não podem ser negligenciados, mas não são apenas números. São vidas, são pessoas. Essa família não perdeu a provisão ou parte da provisão. Essa família perdeu o provedor. Isso é muito mais complexo. Isso é muito sério. Então, eu quero fazer esse apelo a você com todo carinho, com todo amor.
cada um pode ter a sua ótica, a sua visão, mas a gente precisa respeitar um pouco mais a quantidade de famílias que estão enlutadas, de pessoas que perderam entes queridos em meio a esta tragédia. A gente tem que tomar cuidado até mesmo com as brincadeiras, com as piadas que a gente faz, se envolvendo com os debates deste mundo. Meus amados, a gente não deve viver alienado deste mundo, mas lembrem-se, nós levamos um nome, nós precisamos dar um bom testemunho de Jesus. E o amor é justamente a marca do cristianismo. O amor é justamente a marca do cristão, a valorização da vida, do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então vamos tomar cuidado, porque a gente pode estar dando um péssimo testemunho em nossas redes sociais, porque nós estamos levantando determinada bandeira sem levar em consideração que existem outros aspectos a serem considerados. Então vamos com calma. Perder o emprego é muito sério, mas perder a vida também. Viver uma crise financeira é muito sério, mas perder o provedor também é muito sério. A minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia das pessoas que nós amamos, que estão no grupo de risco. Misericórdia daqueles que estão passando por severas crises financeiras por conta das medidas de isolamento social. Mas a gente não tem como negar que não existe uma escolha fácil no meio deste processo. A gente precisa parar de olhar apenas os números e a gente precisa entender e enfrentar a realidade de que, se nada acontecer, os números, quanto mais o tempo passa, se transformam em nomes. Os artigos indefinidos, uns, alguns, muitos, se transformam em artigos definidos. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, pessoas que fazem parte da nossa história. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado ao se envolver em determinadas discussões, porque talvez hoje nós tenhamos uma ótica, uma perspectiva, mas talvez amanhã a gente possa ver as coisas por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa trazer consolo a todos aqueles que estão enlutados diante de tantas perdas sofridas. Que o Senhor possa ter piedade de nós, pelo poder do nome de Jesus Cristo.